bem? Eu me chamo Monique Machado e começa agora do livro Não Me Livro. O episódio de hoje terá uma dinâmica diferente. Isso porque nós vamos receber aqui para uma entrevista exclusiva a autora Michele Niato, escritora do livro chamado De Volta para o Passado. Bem-vinda, Michele! Tudo bem, querida? Oi, Monique, muito obrigada pelo convite. Muito bem, para a gente começar aí com chave de ouro o nosso bate-papo, diga para os nossos ouvintes, por gentileza, qual é o estado que você mora atualmente no Brasil? Atualmente eu moro em São Paulo, capital. Mas você é paulista ou você mora aí de uns anos para cá? Não, eu sou paulista. São Paulo é uma cidade imensa, né? Você conhece o Rio de Janeiro? Eu fui uma vez só pro Rio, quando eu tinha 15 anos. Foi no meu aniversário de 15 anos. Que maravilha! Eu, pessoalmente, não conheço São Paulo, mas trabalho com muitos escritores que residem no estado e eu tenho muita vontade de conhecer o litoral. Dizem que o litoral de São Paulo é magnífico também, assim como as praias do Rio de Janeiro. Pode ser que seja aí uma mentirinha, porque meus escritores dizem que as praias do Rio de Janeiro não têm igual. Eu espero que quando você veio, né, na verdade, no seu aniversário de 15 anos, que você tenha conhecido aí as nossas praias. Muito bem. Eu cheguei a conhecer Ipanema. Ipanema? Ipanema é muito bonita. Não se compara nenhuma de São Paulo, pode ter certeza. Ipanema realmente é muito bonito. Você chegou, eu não sei se você lembra, não sei quantos anos você tem, mas você chegou a ver o pôr do sol do Arpoador? Não, eu não cheguei a ver. Me Então, arrependo. quando você voltar ao Rio, me avise que eu levo você lá para você assistir o pôr do sol mais bonito que a gente tem, acredito eu, aqui pelo Sudeste, tá? Ok, pode deixar. Muito bem. Me diz uma coisa, Michele. Esse seu livro, De Volta para o Passado, ele foi publicado por editora ou publicado de maneira independente? Ele foi publicado de maneira independente. De maneira independente, ou seja, a gente não usa, nós escritores, quando a gente opta por uma publicação independente, a gente não usa propriamente uma editora para distribuir os nossos livros. A gente está aí à frente de diagramação, capista, revisão. A gente contrata profissionais independentes, freelancers, para poder divulgar e distribuir os nossos livros. Isso é uma maneira independente de publicar os nossos livros, diferente da publicação por editora, onde a gente paga um valor fixo e ela fica responsável pela publicação da nossa obra, né, por assim dizer. E me diz uma coisa, Michele, você gostou dessa experiência de publicação independente ou você tem planos futuros aí para fazer uma publicação por editora? O De Volta para o Passado, ele foi uma escrita bem difícil, então a forma independente seria a única opção para mim, mas eu acho que para qualquer escritor o sonho de ter um contrato com uma editora é bem grande, então quem sabe futuramente eu consiga fechar com alguma editora e conquiste também esse pedacinho do meu sonho. Mas eu acho que pode ser
Pode ser isso, sim. É um plano, né? Quer dizer, Isso. você tem essa ambição, na verdade. Essa ambição que eu digo é uma ambição positiva, porque no Sim. mercado literário, muitos autores e muitas escritoras preferem essa publicação por editora. Bom, me diz uma coisa, o seu livro De Volta para o Passado, ele foi publicado em que ano? Foi esse ano de 2022? Foi no ano de 2021? Qual foi o ano de publicação dele? Foi em 2021, em setembro. Nossa, quer dizer, é um bebê ainda, porque a gente está em abril, não tem nenhum ano esse livro, gente. São quase 6 meses. Caramba, quer dizer, é muito recente. Você levou quanto tempo para escrever De Volta para o Passado? O De Volta para o Passado, a primeira versão dele eu escrevi há 6 anos atrás, mas de forma manuscrita. Então, ele passou por muitas reescritas ao longo dos anos. E a última versão foi a que eu escrevi no ano passado. Então, demorou cerca de 8 meses para que eu pudesse readaptar todos os capítulos, toda a história. Envolve mistério na história, então requer um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, na narrativa. Então foi um trabalho um pouquinho difícil, mas deu tudo certo no final. Que bom, porque o processo de escrita, geralmente, ele é árduo, né? Você tem que escrever, você tem que revisar, você manda para leitoras betas, e aí o livro volta para você, você reescreve, tira alguma coisa, acrescenta. Quer dizer, aquela pessoa que senta para escrever, a autora ou o autor, as pessoas não têm noção do trabalho que é você escrever um livro, principalmente um livro com quase 500 páginas, né? Seu livro está aqui bem na minha frente e ele tem 434 páginas de... Eu posso dizer que é um drama o seu livro? Pode. Pois é, eu senti durante toda a narrativa, eu li o livro da Michelle e é um drama e ele vem abordando muitas coisas, inclusive o preconceito. Eu acho que essa foi uma dos pontos ali mais punks que você mostra para o seu leitor. Me diz uma coisa, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você produzir o seu livro? Eu acredito que a parte mais fácil para todos os livros que eu escrevo é a construção dos personagens, porque é algo que eu sempre penso antes de produzir a história. Quais personagens, que tipo de pessoas eu gostaria de colocar dentro de uma história para que ela seja rica e complemente a narrativa. E a parte mais difícil, provavelmente, são os assuntos que eu abordo, porque eu gosto de passar uma mensagem através da escrita e sempre é muito difícil tentar passar algo através disso, né? Então, às vezes é complicado, às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas dessa vez foi muito difícil porque eu abordei, como você mesma disse, o preconceito, eu abordei as fases do luto, eu abordei representatividade também. Então, são assuntos delicados que você deve tomar muito cuidado, mas ao mesmo tempo é muito bom você retratar isso dentro da história, porque você precisa mostrar que assuntos como esses precisam ser discutidos. Então, acredito que seja isso. Eu acho que escrever é uma grande responsabilidade, principalmente quando você aborda temas que precisam aí de pesquisas, que precisam de um cuidado para serem expostos. Então, no seu livro, a gente consegue ver durante a narrativa todo o cuidado que você teve, inclusive na questão do preconceito, em abordar através do seu personagem todos aqueles conflitos
que você traz durante a leitura. Você disse aí ainda há pouco que você tem outros livros. Quer dizer, De Volta para o Passado foi a sua primeira publicação ou você tem publicações anteriores a essa? Eu tenho uma novela que eu publiquei em 2020, então foi praticamente um seguido do outro, só que é um livro menor. Então, o Prova de Amor, ele é um romance, mas também tem uma pitadinha de drama, porque se não tiver drama, não sou eu, não é mesmo? Tem que ter um pouquinho de drama ali para complementar a história. Mas foi um seguido do outro praticamente em relação à publicação. Mas em relação à escrita, foi algo também distante. Então, eu demorei em ambas as partes, né, em ambos os livros, eu demorei bastante tempo para escrever, até a publicar. Mas também de forma independente. Entendi. Já que a gente está falando sobre tempo, eu queria que você dissesse, assim, por mera curiosidade, você já passou por bloqueio criativo? Conhece o bloqueio criativo pessoalmente ou só ouviu falar? Ano passado mesmo, eu sofri um bloqueio bem forte, porque eu tomei a minha primeira crítica negativa do Prova de Amor, e foi na época que eu estava reescrevendo De Volta para o Passado. Então foi um pouquinho difícil, mas não por ter levado a crítica, mas pela crítica ter chegado em um momento que eu não estava bem. Muitas coisas estavam acontecendo na época, então voltar a escrever foi muito, muito difícil, porque eu não estava confiando mais em mim, não estava confiando mais no meu trabalho. Então, o processo de reescrita do De Volta para o Passado demorou um pouco. Um exemplo, assim, básico. Um capítulo que eu demoraria um dia para escrever, eu demorava 2 semanas. Então, foi um processo que levou um pouquinho de tempo, cerca de 3 a 4 meses, para que eu realmente pudesse voltar, me readaptar, entender como é que eu estava escrevendo, entender a minha escrita, o meu trabalho, mas deu tudo certo no final, graças a Deus. Então... Pois é, infelizmente ou felizmente, eu não sei, o nosso trabalho ele é exposto a isso, né? A críticas também. A gente sabe que a gente não vai agradar 100% dos leitores que acessam a nossa escrita. Então, eu acho que a crítica, ela sendo construtiva, ela te amadurece como escritora. Com certeza. A crítica, ela serve ali para te ajudar tanto quanto aquela pessoa que adorou o seu livro e recomenda para outras pessoas. Então, nós, escritores, a gente está aí exposto a isso, tanto a elogios quanto a críticas. Então, se tem um conselho que eu posso te dar, se é que eu posso te dar, absorva essa crítica, não leve para o lado pessoal e continue escrevendo sempre. E tenha consciência de que você não vai agradar 100% das pessoas. Isso é fato, tá bom? Sim, com certeza. Com certeza. É bom falarmos sobre isso, porque levar críticas nós levamos a vida inteira. Não importa se é dentro do nosso trabalho, se é em relacionamentos, família, nós sempre estamos sendo criticados por alguma coisa, fazendo certo ou errado. Então, eu acho que foi exatamente isso que me tranquilizou um pouco. E com o tempo a gente vai entendendo, vai amadurecendo, assim, amadureci muito de um ano pra cá, então acho que isso é realmente importante debater. Não é errado as pessoas falarem sobre o livro e nem errado falarem mal. As pessoas têm que comentar mesmo, têm que falar as suas opiniões, mas é exatamente o que você disse, uma crítica construtiva sempre ajuda no nosso trabalho. E querendo ou não, me ajudou também, então... É isso aí, é seguir em frente.
Agora me diz uma coisa, Michele, você é uma leitora assídua, voraz, ou você é aquele tipo de escritora que só começou a ler de um tempo para cá? Eu comecei a ler mesmo em 2014, mas eu não lia tanto quanto eu gostaria naquela época. Hoje eu leio muito mais por causa da minha faculdade, porque eu faço letras. Então, eu tenho muito mais acesso à literatura. Mas antigamente, nos meus 15 anos de idade, eu lia 2 livros por ano. Eu continuava escrevendo, eu escrevo há 10 anos, então continuava escrevendo, mas ler mesmo eu não lia. Agora, hoje em dia, eu consigo ler 18 livros por ano, que para muitos ainda é pouco. Para mim tá ótimo. Não, olha só, você lendo 2 livros por ano ou você lendo 50, você é uma leitora. O importante é você ler, não importa o número que você tenha. Ah, mas a fulana lê mais do que eu. Não interessa. Você lendo 2, você lendo 1 livro por ano, você é uma leitora. O importante é que você leia, que você conheça, porque a leitura é a melhor maneira do escritor desenvolver a própria criatividade, a própria imaginação. Isso é assim de fato. E o ser humano que lê, né, nem todo leitor é escritor e vice-versa. É óbvio que é incomum a gente pegar um escritor que não é leitor. Mas eu acho que a leitura, ela te agrega não só como escritora, como ser humano também. Então a leitura é parte da vida de um ser humano essencial. A gente está falando aí de escrita, de leitura. Você está lendo alguma coisa atualmente? Ontem eu terminei um livro, mas agora mesmo eu não estou lendo nada. Mas ontem eu terminei é um livro nacional, se eu não me engano, de uma autora nacional. Você pode dizer o nome, lembra? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Não tem problema. Acho que é Liga Pra Mim, Juan Martín. Já temos aí uma indicação de livro nacional. Muito e me diz bom. Uma coisa, Michele, qual é o teu escritor e a tua escritora favorita? Escritor, eu diria Edgar Allan Poe, mas escritora, com certeza, Agatha Christie. Você sabe que engraçado você falar do Edgar Allan Poe, porque eu tô com o livro dele aqui. E a Agatha Christie, eu não conseguia gostar. Eu li vários livros dela, muitos na verdade, e eu não consegui me encantar nem com a narrativa, nem com os mistérios que ela desenvolve. Ela é uma, excelente escritora e etc., mas como leitora ela não conseguiu me agarrar. Engraçado isso, né? Como muita gente adora ela e outras pessoas não conseguem ter uma afinidade com a narrativa dela. Incrível isso. Eu acredito que seja mais os livros dela, né? São mais voltados para quem realmente gosta de mistério, suspense. Então, todo livro ela tenta surpreender. Mas acho que os primeiros 10 capítulos são os mais difíceis de passar, porque são os mais arrastados até você chegar no 11 e aí desenrola o mistério, entendeu? Mas são bem difíceis mesmo. Eu gosto da escrita dela por ser fluida e ser, apesar de ser um pouco arrastada, mas em alguma parte da história ela vai te prender, mas é exatamente o que você disse, sabe? Às vezes algum livro pode prender a gente e outros também não podem, então é uma experiência mesmo muito pessoal. Sim, exatamente. Agora, voltando um pouquinho para o seu livro, De Volta para o Passado,
Você pode ler para a gente, o seu livro está perto de você, enfim. Você pode ler para a gente, para que os nossos ouvintes consigam aí ter uma noção da sinopse do seu livro? Tenho, vou ler aqui. Peraí. Após a diária viagem por anos, Miguel Vergara se muda para a cidade natal de sua mãe, na Espanha, com o propósito de esquecer suas memórias mais antigas e seguir os passos da família na gastronomia. É através desse novo caminho em Valência que verdades sobre seu passado surgirão, despertando lembranças dolorosas e algo que ele ainda não havia desenvolvido em sua infância, o luto. Pois é, gente, para vocês entenderem um pouquinho, é um drama. A Michelle aborda, como ela falou anteriormente, sobre luto, sobre preconceito. A gente acompanha o protagonista nesse resgate do passado que ele tem que fazer, segredos, coisas que ele vem descobrindo, desvendando. Enfim, o livro da Michelle é uma joia. Para quem gosta desse tipo de leitura, é uma recomendação assim incrível. Começando por essa capa, infelizmente os nossos ouvintes não vão conseguir ver a capa do seu livro por aqui, mas não se preocupem, porque o episódio da Michelle vai estar ao ar no canal do podcast do YouTube, que também tem o nome de Do Livro Não Me Livro, e lá vocês vão poder conhecer a capa da Michelle Miato, do livro De Volta para o Passado. Michelle, me diz uma coisa, você tem previsão para uma próxima publicação ou não? Eu vou publicar uma novela esse ano, mas só em dezembro. Oh, que maravilha! Quer dizer, vamos aguardar até dezembro para uma publicação da Michelle. Eu gosto assim, quando a escritora está sempre produzindo. Ela pode até não publicar, mas ela está sempre escrevendo. Isso é sensacional. Michelle, você separou para a gente um trechinho do livro? Separei. Vou ler aqui para vocês. É bem no início. É no primeiro capítulo. Ok. Então vamos lá. Prometi a mim mesmo que sempre pensaria 2 vezes antes de tomar qualquer decisão. Então, eu sabia bem o quanto essa mudança estava pesando na minha vida. Esquecer o meu passado nunca foi uma opção, mas estar presa a ele também não era uma delas. Fica aí instigado, gente. Muito bem. Você, como escritora publicada, qual seria o conselho que daria para os outros autores, principalmente os autores que estão chegando no mercado? Eu acredito que tem uma palavra que é muito usada pela gente, mas muita gente não leva essa palavra a sério, que é a palavra paciência. Você tem que ter paciência para publicar, você tem que ter paciência para escrever, para desenvolver um pouco a sua história. E tem muita gente que tem pressa das coisas darem certo. E aquela coisa, né? Aquele ditado maravilhoso: a pressa é inimiga da perfeição. Faça as coisas com calma, tenha paciência, que tudo vai entrar nos eixos e a sua história vai sair do jeito que deve ser. Mas acho que, além da paciência, acho que principalmente responsabilidade, no sentido de, se você for autor independente, pesquise, até também se não for autor independente, mas pesquise muito antes de construir a história. Tenha em mente que a narrativa é importante, mas o que você vai desenvolver dentro da história também é importante. Então, acho que a paciência e a pesquisa são as palavras-chave. Que maravilha! O escritor iniciante,
É importante que você fale isso, porque eu acho que é aí que está o boom. O escritor iniciante, ele tem um sericutico dentro dele e ele quer publicar de qualquer maneira. E aí ele acaba atrapalhando todo o processo de publicação. Ou seja, às vezes o cara, ou a escritora, ou o escritor, nem passa pela revisão. Ele mesmo vai lá, revisa. Só que ele tem que entender que nós, escritores, temos vícios de escrita. As pessoas precisam ler o nosso livro. O livro precisa passar por uma revisão. Seu livro precisa ser diagramado. Senão você não consegue deixar o seu livro acessível para que as pessoas leiam. Seu livro precisa de uma boa capa. Então, o escritor iniciante, ele não tem muita paciência. E é aí que entra o erro, né? A gente pega livros com muitos erros, uma capa mal feita, uma diagramação terrível, e isso acaba prejudicando na hora da divulgação, porque as pessoas não apoiam, porque vem um trabalho sujo e não indicam. E aí perde todo mundo, perde o leitor, perde o escritor e a escritora ou a escritora, perde todo mundo. Então, é um trabalho realmente de publicação árduo. Me diz uma coisa, Michele, eu vou te dar uma frase e você vai completar ela, tá bom? Ok. Nervosa, vamos lá. Ser escritora porque é uma parte de mim. Que delícia, gente. Olha isso, que intensidade. Para quem quiser conhecer o seu trabalho, Michele, comprar o seu livro, onde ele está à venda? Ele está à venda na Amazon, atualmente, mas quem quiser a versão física, eles, tanto do Prova de Amor quanto do De Volta para o Passado, eles estão sendo vendidos no Clube de Autores. Então, são as duas plataformas que são mais fáceis de encontrar. E você pode dizer o preço? Você tem o preço aí de cabeça deles ou não? O e-book do De Volta para o Passado tá R$ 6,99. E a forma física, se eu não me engano, está R$ 54,80. Entendi. Qual é o seu Instagram? Para quem quiser conhecer você, fazer perguntas sobre o seu trabalho, conhecer o seu trabalho como escritora. É @autora-miato. @autora-miato. Isso. Muito bem. Para a gente fechar aí com chave de ouro, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos. Você se saiu muito bem. É a primeira entrevista de podcast que você participa? É a primeira. Que maravilha! Você está se saindo muito bem. Nem ficou nervosa, gente. Olha que coisa. Só dei uma enroladinha ali na leitura, gente. É normal, entendeu? Eu não lia na igreja por isso. Olha só. Acontece. Ninguém nem reparou, Michele. Bom, eu vou te dar aí 7 perguntinhas e você não pensa, você só responde, tá bom? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Livro único. Livro físico ou digital? Digital. Ler de dia ou à noite? Dia. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Romance ou ficção científica? Romance. Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Sou muito perdida. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto.
Eu já saio correndo, eu não empresto de jeito nenhum. Dependendo do livro, eu empresto. Eu não sou apegada assim, só com alguns, mas eu empresto. Você é muito gente boa, gente. Por que eu não empresto de jeito nenhum? Querida, eu quero te agradecer imensamente. Esse bate-papo foi ótimo. Conhecer você, trazer um pouquinho do seu trabalho para que os ouvintes também possam te conhecer. Então, é importante quando a escritora disponibiliza esse tempo, essa vontade de querer falar com as pessoas sobre a própria obra. Eu quero te agradecer, desejar sucesso, te dar os parabéns pelo livro, porque eu li, fiquei encantada com a sua narrativa. Como eu disse anteriormente, eu super indico o livro da Michele Miato, De Volta para o Passado. Obrigada, tá, querida? Eu que agradeço, Moni. Ai, gente, ela é uma fofa, né? Bom, eu quero aqui agradecer também todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir esse episódio. Dizer que o episódio vai estar ao ar no Spotify, no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. E se vocês puderem, por favor, se inscrevam. Os episódios são diários e lá vocês podem acompanhar constantemente indicações de escritores nacionais e livros. Tem para todo gosto, tem de infantil até hot, tem drama, suspense, dark, enfim, tá bom? Muito bem, antes de finalizarmos aqui o episódio de hoje, não se esqueçam, se inscrevam no canal e, claro, ouçam também pelo Spotify. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Beijo, gente!